Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Vamos resolver mais um problema com função do segundo grau. Neste problema, nós temos uma função que define o lucro anual de uma empresa que foi fundada no ano de 2000, sendo que N equivale ao ano de funcionamento dessa empresa. O exercício nos pergunta: em que período a empresa apresentou lucro crescente e a partir de que ano a empresa terá prejuízo? O primeiro passo para responder a essas perguntas é construir o gráfico dessa função. Para isso, nós vamos primeiro reescrever a função aqui, resolvendo essa multiplicação. 50.000 vezes menos n ao quadrado é igual a menos 50.000 n ao quadrado. 50.000 vezes mais 20n é igual a mais 1 milhão vezes o n. Como é uma função do segundo grau, nós já sabemos que o gráfico tem a forma de uma parábola. E como o termo A é negativo, nós já sabemos que essa parábola tem a concavidade voltada para baixo. Além disso, nós ainda precisamos determinar alguns pontos. O primeiro ponto que eu posso afirmar para vocês que existe nesse gráfico é o ponto 00. Por quê? Porque quando n vale zero, o lucro também será zero, ok? Então, 00 é um dos pontos desse gráfico. Outro ponto notável é o vértice. Nós sabemos já calcular o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é dado por menos b sobre 2a. O b aqui vale mais 1 milhão, vezes o menos fica menos 1 milhão, sobre 2a, que é 2 vezes menos 50.000, que é igual a menos 100.000. Simplificando em cima e embaixo, fica menos 10 dividido por menos 1, o x do vértice será igual a 10. Para o x do vértice igual a 10, nós temos que o lucro é igual a menos 50.000 vezes, no lugar do n, nós vamos colocar 10 vezes 10 ao quadrado, mais 1 milhão vezes 10. Resolvendo essa equação, vocês vão encontrar que o lucro para o 10º ano é igual a 5 milhões, ok? Então, agora nós já temos dois pontos, o ponto 00 e já sabemos o vértice. Vamos desenhar o gráfico. No gráfico, no eixo das abscissas, nós vamos colocar os anos de existência da empresa. E no eixo das ordenadas, nós vamos colocar o lucro para cada ano. Como eu disse a vocês, um dos pontos é o ponto 00. O gráfico começa a partir desse ponto. Por quê? Se eu desenhar o gráfico continuando a parábola aqui, nós vamos ter anos negativos. E não existe ano de existência de empresa que seja igual a menos 1 ou menos 2, certo? Continuando, outro ponto que nós determinamos foi o vértice desse gráfico. Aqui no vértice, nós determinamos o valor para x, que é igual a 10, e nós também determinamos o valor do lucro, que é igual a 5 milhões. Como a função possui o termo a negativo, a parábola com certeza é voltada para baixo. A partir daqui, nós podemos fazer algumas análises e responder às duas perguntas do exercício. A primeira pergunta foi: em que período a empresa apresentou lucro crescente? Então, o que nós podemos observar? Que a partir do primeiro dia de funcionamento da empresa, ela registrou um lucro. Vocês podem observar que a partir do ponto 00, o gráfico é crescente. À medida que os anos passam, o lucro aumenta. E esse lucro aumenta até um valor máximo referente ao 10º ano de existência da empresa. Então, nós podemos dizer que nos primeiros 10 anos, o lucro da empresa foi crescente. Como resposta, nós vamos dizer que o período em que a empresa apresentou lucro crescente foi do ano 2000, o ano da inauguração, até o ano de 2010, 10 anos após a sua inauguração. E ele pergunta: a partir de que ano a empresa terá prejuízo?
Muitos estudantes podem achar que o prejuízo é caracterizado pela parte do gráfico que desce, pela parte decrescente do gráfico, mas isso não é verdade. Prejuízo é quando a empresa tem um lucro negativo, ou seja, quando o valor de LN é menor que zero. Do ano zero até este ano que nós ainda não definimos, vocês podem observar que o gráfico está acima do eixo da abscissa, ou seja, para qualquer valor de x, o y será sempre positivo. Então, aqui o lucro sempre é positivo, independente se ele é um lucro que cresce ou um lucro que decresce. Mas, a partir desse ponto, vocês podem observar que para qualquer valor de n, o lucro será sempre negativo. Então, é a partir deste ponto que a empresa terá prejuízo. Relembrem que a parábola ela é simétrica e que o eixo que passa pelo vértice divide essa parábola simetricamente. Isso significa que a distância que vai do ponto zero até o x do vértice, e que nós sabemos que vale 10 unidades, é igual à distância que vai do x do vértice até esse ponto em que o gráfico toca o eixo da abscissa. Essa distância também equivale a 10 unidades. Isso significa que esse ponto aqui é igual a 20, porque 10 mais 10 é igual a 20. Então, a partir do 20º ano, ou seja, a partir do ano de 2020, a empresa terá prejuízo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Continuem estudando.